E o dólar continua a ganhar força após fechar o último pregão acima dos R$ 5,00 pela primeira vez desde outubro do ano passado. O economista do Terraço Econômico, Caio Augusto, destacou alguns fatores para a alta. São basicamente dois os fatores que ajudam a explicar essa alta recente do dólar. Primeiramente, olhando o lado doméstico, internamente a economia brasileira, a gente tem uma regra fiscal que acabou de ser colocada na praça e a gente não faz a menor ideia de como é que ela vai ser seguida, o que acaba deteriorando algumas expectativas, ainda que de fato a gente observe que há um espaço para a continuidade da queda da Selic, a inflação continua cedendo, indo em direção à meta, mas de fato isso preocupa para as expectativas futuras da inflação. E externamente, a grande preocupação está na economia americana, que tem sido muito mais resiliente do que se imaginava. Desde o ano passado se aguarda uma crise, uma desaceleração, algum tipo de quebra, e isso simplesmente não acontece. Em função dessa continuidade de resiliência da economia americana, os juros nos Estados Unidos tendem a ser reduzidos mais tarde. Já há, inclusive, quem coloque a possibilidade até de que eles não sejam reduzidos nesse ano. E como os juros americanos são a base, são a taxa de juros livre de risco da economia, do mundo inteiro, por assim dizer, quanto mais longo é o período em que esses juros começam a ser diminuídos, mais complicado fica para o resto do mundo. Sobretudo pelo fato de que, como o Brasil está em um ciclo de corte da Selic, isso significa que o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos vai ficando cada vez menor. Então, se a gente juntar o efeito interno da economia, que já tem dado uma desacelerada, devemos ter um PIB mais reduzido esse ano do que no ano passado e do que no ano antes dele, unindo ao fato do fiscal estar razoavelmente frouxo e ainda sem reais explicações de para onde caminhará, esse é o fator doméstico, e pelo lado externo, os juros nos Estados Unidos têm pressionado, e todas as vezes que os juros nos Estados Unidos pressionam para cima, como agora, sinalizando que vão demorar mais tempo para serem reduzidos, no final das contas, o mundo todo fica com um dólar mais precificado frente às suas próprias moedas. Não é diferente aqui no Brasil.